Paz e bem, irmãos e irmãs. Que o Senhor ilumine seu coração e derrame graça sobre a sua casa. Nesta quarta-feira, celebramos a memória de Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja, conhecido como Doutor Angélico, grande filósofo e teólogo. Nutridos pela oração e obedientes a Deus, busquemos nos aprofundar no conhecimento das coisas do alto. Cultivemos a humildade de coração e celebremos com fé. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor: Porventura és tu que me construirá uma casa para eu habitar? Pois eu nunca morei numa casa, desde que tirei do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje. Mas tenho vagueado em tendas e abrigos. Por todos os lugares onde andei, com os filhos de Israel, disse porventura a algum dos chefes de Israel, que encarreguei de apacentar o meu povo: Por que não me edificastes uma casa de cedro? Dirás, pois, agora ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor Todo-Poderoso: Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo Israel. Estive contigo em toda parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como o dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu o implantarei, de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Se ele proceder mal, eu o castigarei com vara de homens e com golpes dos filhos dos homens. Mas não retirarei dele a minha graça, como a retirei de Saul, a quem expulsei da minha presença. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda essa revelação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Fiz um juramento a Davi, meu servidor, para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado.
dos céus há de durar. Guardarei eternamente para Ele a minha graça. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos recordam que Deus cumpre o que promete e que sua palavra é viva. Elas germinam onde encontram um coração aberto. Na primeira leitura, Deus faz uma promessa a Davi. Sua casa e seu reino permanecerão para sempre. É uma aliança que aponta para Cristo, o Filho de Davi, que reina eternamente. Essa leitura nos lembra que Deus cumpre o que promete.
talvez não do jeito e no tempo que nós imaginamos, mas com fidelidade. Com o salmista cantamos a fidelidade de Deus, fundamento da nossa esperança. O Evangelho de hoje traz uma das parábolas mais conhecidas, a parábola do semeador. Jesus usava de parábolas para falar ao povo e dizia que para muitos elas não fariam sentido, mas trariam uma mensagem fecunda para aqueles cujo coração estivesse preparado para recebê-la. Queridos, visitemos o nosso interior. Como se encontra o solo do nosso coração? As sementes caem à margem, entre pedras, entre espinhos, ou diretamente no solo onde vai crescer e produzir frutos? A palavra até nos toca, mas logo vem outra coisa e rouba o nosso coração. Pode ser que nós comecemos bem e em poucos minutos já esqueçamos o que Deus nos disse. Pode ser que nos empolguemos com a palavra e a recebamos com alegria, mas ao enfrentarmos críticas, dificuldades, cansaço, desistimos. A liturgia nos recorda que fé não pode ser só empolgação. Fé precisa ser decisão, ter raiz, perseverança. É possível ainda que deixemos a palavra nascer em nosso coração, mas que permitamos que preocupações e ansiedades a sufoquem. Quando a vida fica muito cheia de ruído, Deus não encontra espaço. Que o Senhor nos conceda a graça de um coração que escuta, que acolhe e que dá fruto. Não estamos pedindo um coração perfeito, mas um coração disponível. Queridos, investamos na nossa vida espiritual. Adubemos o solo do nosso coração para que a palavra crie raiz e dê fruto, assim como frutificou na vida de Santo Tomás de Aquino, cuja memória hoje celebramos. Santo Tomás de Aquino, nascido na Itália em 1225, foi discípulo de Santo Alberto Magno e um dos maiores filósofos da nossa história. É o único santo cujo nome é iniciado por consoante e ainda assim é antecedido pela palavra santo, em vez de são, como convencionado pela tradição. Isso é feito para engrandecê-lo, singularizá-lo e honrá-lo. Santo Tomás iniciou seus estudos no mosteiro de Monte Cassino, cultivando o desejo de uma vida religiosa. Mais tarde, ingressou na Ordem dos Dominicanos. De grande virtude intelectual, tornou-se professor e desenvolveu com muita unção e graça a sabedoria que recebia dos céus. Possuía muitos dons e era abundantemente agraciado por Deus. Discípulo de Santo Alberto Magno, é reconhecido como filósofo e teólogo, traduzindo o pensamento de Aristóteles aos olhos da fé cristã. Sendo um grande modelo para sacerdotes leigos, jamais se assoberbou. Ao contrário, Santo Tomás sempre se manteve firme na oração com profunda humildade. Conhecido como Doutor Angélico, ele nos deixou como herança muitas obras, que têm ajudado gerações a compreender melhor a fé cristã, sempre com profundo amor a Cristo e grande devoção à Eucaristia. Uma de suas obras mais conhecidas é Suma Teológica, na qual busca demonstrar a existência de Deus. Segundo a obra, podemos conhecer a Deus a partir da criação, ou seja, do mundo material e da pessoa humana. Apesar do grande valor de seus escritos, de acordo com alguns biógrafos, após uma experiência mística com Jesus, Santo Tomás decidiu não escrever mais. Ele disse: "Não posso, porque tudo o que escrevi é como palha para mim, em comparação ao que me foi revelado."
Santo Tomás faleceu aos 49 anos, a caminho do Concílio de Lyon, no Mosteiro Cisterciense de Fossa Nova. Ele foi canonizado em 1323 pelo Papa João XXII e proclamado doutor da Igreja em 1567 pelo Papa Pio V. Que ele interceda por nós, para que a palavra crie raiz e dê fruto. Caminhemos firmemente com Jesus. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Oração. Pai Santo e fiel, nós os louvamos e vos agradecemos por todas as vossas promessas. Vós conduzistes Davi, sustentastes o vosso povo e preparastes o caminho para o reino eterno de Jesus. Aumentai em nós a confiança. Quando nós estivermos ansiosos e inseguros, lembrai-nos que vós sois fiel e não abandonais os vossos filhos. Fazei do nosso coração uma terra boa. Retirai de nós as distrações que roubam a palavra, as pedras que impedem a raiz e os espinhos das preocupações e dos desejos desordenados. Dai-nos constância, profundidade e perseverança. Que a vossa palavra em nós se torne fruto, conversão, perdão, caridade, mansidão, fidelidade. Pela intercessão de Santo Tomás de Aquino, concedei-nos amor à verdade, humildade para aprender e coragem para viver aquilo que cremos. Que nossa fé seja firme, iluminada e cheia de amor. Abençoai nossas famílias, curai os doentes, consolai os aflitos e fortalecei os desanimados. Que em tudo nós vivamos para a vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que a palavra do Senhor encontre em você uma terra boa e dê muitos frutos. Pela intercessão de Santo Tomás de Aquino, que sua fé seja firme e luminosa. Uma quarta-feira abençoada para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem.